Bom, 59% dos brasileiros vivem o mesmo mistério na vida financeira. Eles não sabem para onde o dinheiro vai. E não importa se você ganha R$ 3.500, 6.000, 10.000, R$ 20.000. A sensação é sempre a mesma. Trabalha, paga as contas, o dinheiro não sobra e você não vê evolução na sua vida financeira. A diferença é que 44% dos ricos já resolveram isso. E embora muita gente ache que precisa de anotar todos os gastos ou usar planilhas, vender o seu ego é o que vai deixar você muito mais rico. Bom, se me perguntassem lá atrás qual era o meu maior problema financeiro quando eu tinha uma dívida de 26 mil, certamente eu diria que era o meu salário baixo, ou contas demais e muitos boletos. Porém, o verdadeiro problema estava numa camada muito mais profunda do que isso. Seu grande inimigo, principalmente se você não consegue ter dinheiro guardado e se o seu salário não rende, não é o fato de não fazer as anotações, criar uma planilha, não é também a quantidade de boletos, muito menos o seu salário, mas sim a comparação social. A classe média geralmente cai nessa armadilha, né? Do carro financiado, da casa, daquele celular novo dividido em 48 vezes, porque simplesmente todo mundo tem aquele telefone. Se por um lado isso gera a sensação de avanço, de que você está conseguindo ter as coisas, por outro lado você acaba diminuindo as suas margens financeiras e em algum momento você vai se sentir com a corda no pescoço, sem dinheiro suficiente para aquilo que você julga o básico para você. E o que é que acontece no final? Nunca sobra dinheiro, você não investe e em algum momento você começa a se cansar dessa vida toda. Então, diante de uma vida corrida, com tantos afazeres, boletos e compromissos, você acaba vivendo um dilema. Ou recebe o seu salário e vive o hoje, satisfazendo o seu ego e mantendo esse status social, ou acaba vivendo uma castidade financeira, onde você acaba se privando de tudo para conseguir ter um dinheiro guardado. Isso acaba virando um problemão, porque se você gasta tudo, você não pensa no futuro, e no futuro você pode ser cobrado por isso. E eu não estou dizendo aqui que alguém vai te cobrar alguma coisa, mas sim você vai perceber que poderia ter começado a juntar um dinheiro há muito tempo e perceber também que aquele dinheiro passa a fazer falta para você. Só que o resultado disso é muita ansiedade e pouco progresso financeiro. Por outro lado, você pode viver uma privação total, cortar tudo e abdicar de consumo, porém você pode em algum momento não conseguir sustentar isso e acabar simplesmente desistindo de obter as suas metas financeiras. E o resultado é que viver assim é praticamente insustentável. Todo mundo tem desejos financeiros de curto, médio e longo prazo. E simplesmente parar de comprar as coisas para obter um eventual sucesso financeiro no futuro acaba minando as suas possibilidades no presente. Mas o que poucos entendem é que o gastar em si nem é o problema assim. O problema é gastar simplesmente para satisfazer o ego, que é uma coisa muito vazia, ou seja, não tem um valor real para você. O segredo então é vender o seu ego para comprar liberdade. E como assim vender o seu ego? A realidade é que muitas vezes nós fazemos coisas que nem queríamos fazer assim. Acabamos comprando coisas que a sociedade nos colocou que são importantes, ou até mesmo compramos por inveja mesmo, isso é normal. O problema é que quando você faz isso, você está traindo a você mesmo, em prol de uma imagem social que você quer projetar nas pessoas. É por isso que digo que quando você vende o seu ego, você acaba comprando liberdade, porque a liberdade de verdade, na minha concepção, é fazer aquilo que é saudável para você, que é verdade para você. Inclusive, me conta aqui nos comentários quantas vezes você comprou alguma coisa só porque um amigo ou um conhecido também comprou. Quantas vezes você achou que teria uma necessidade máxima de fazer uma determinada coisa e gastar aquele dinheiro, mas no fundo nem precisava tanto assim. Comenta aqui embaixo que dependendo do número de comentários, eu também vou expor aqui algumas coisas que eu já fiz somente para agradar o meu ego. Tá bom, você já entendeu que vender o ego pode ser a chave para encontrar equilíbrio e liberdade financeira. Mas quais são as atitudes práticas que você pode fazer hoje para eliminar esse ego financeiro da sua vida e de fato construir bases financeiras sólidas para ter uma vida financeira mais tranquila? A primeira coisa é trocar status por propósito. Isso aqui é uma coisa bem individual e eu sugiro que você pare em algum lugar tranquilo e comece a pensar na sua vida mesmo. Entender aquelas coisas que te dão prazer de fato, aquelas coisas que você gosta de fazer. Por exemplo, um aluno meu, ele adora andar de bicicleta e ele encontra paz de verdade fazendo isso. Porém, ele também gosta de jogar videogame. Colocando essas duas coisas em uma balança,
Ele percebeu que gosta mais de andar de bicicleta do que jogar videogame. Isso faz com que o aparelho de videogame fique parado na casa dele por muito tempo. Nesse caso aqui, vender o ego seria simplesmente se desfazer do videogame e focar e dar toda a atenção para aquele ofício que ele acha mais legal e que dá mais prazer para ele. Nesse exemplo aqui, eu citei uma coisa que a pessoa já tinha comprado, mas você pode fazer a mesma coisa antes de comprar qualquer coisa. É claro que sabendo qual que é o seu propósito, tudo fica mais fácil. Você não vai cair em anúncios ou propostas que não satisfazem ou estão alinhadas com o seu propósito de vida. O segundo passo seria adotar o desafio entra um, sai um. Depois que eu mudei para a minha casa nova, eu fiz questão de não ter coisas acumuladas. A partir disso, então, toda vez que entrasse uma peça de roupa, por exemplo, iria sair outra peça de roupa. Toda vez que eu comprasse um utensílio novo para a casa, iria sair um utensílio da casa, fazendo com que eu mantesse esse equilíbrio e que as coisas ficassem tudo dentro do seu devido lugar. Então, fazer esse desafio de entra um, sai um, também vai fazer você ter uma vida financeira mais leve, porque você não vai ter tantas coisas assim para tomar conta. A terceira coisa seria praticar uma tendência dos Estados Unidos, que é o revenge saving, que é a economia de vingança. A geração millennial, que são aqueles que nasceram entre 81 e 96, na grande maioria das vezes se sentem atrasados na vida, sobretudo na vida financeira. E o revenge saving, que é basicamente a economia de vingança, faz com que as pessoas coloquem um gás a mais para poupar dinheiro nesse período da vida para ter mais conforto financeiro no futuro. Isso dá mais impulso para poupar e investir do que para gastar. Então, aplicar o Revenge Saving na sua vida nesse momento pode ser também uma boa alternativa. A quarta coisa seria comparar mais com você mesmo do que com as outras pessoas. Sem dúvida, a comparação é o mal do século. Afinal de contas, você vê através da sua tela do celular a vida perfeita das outras pessoas. E isso gera em você um sentimento ruim, um sentimento de que você está atrasado e de que precisa ter aquelas coisas que aquelas pessoas têm, mesmo que essas coisas não te façam tão feliz assim. Muita gente ostenta viagens para vários locais, sendo que para você o que seria legal mesmo seria ter simplesmente um sítio para passear todo final de semana. Ou no caso do meu aluno, às vezes ele veria a necessidade de ter um setup gamer de última geração, sendo que, na verdade, o que deixa ele feliz de verdade é simplesmente andar de bicicleta. E a quinta coisa aqui seria celebrar as pequenas vitórias. Se você não começou a investir ainda, celebre quando bater os seus primeiros R$ 1.000 investidos, os primeiros 5.000, 10.000, e coloque uma ação real para comemorar essa vitória. Por exemplo, quando você bater R$ 10.000 investidos, você vai passar um final de semana num hotel fazenda. Pode parecer bobo, mas valorizar essas pequenas vitórias vai fazer você chegar muito mais longe. A verdadeira riqueza não é provar para os outros que você tem muitas posses e muitos acessos. É provar para você mesmo que você tem um bom propósito e tem controle daquilo que você faz. E quando você vende o seu ego, você acaba comprando paz. Paz financeira e muito mais tranquilidade também. Agora comenta aqui embaixo se fez sentido isso que eu mostrei nesse vídeo, ou se você já se sentiu preso ou atrasado nessa corrida de mostrar para os outros uma vida financeira que acaba te deixando apertado. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, a gente se vê no próximo vídeo e até lá!